Você está perdendo dinheiro enquanto dorme. Literalmente, todo dia. Seu painel solar está transferindo renda para a concessionária nas horas que mais doem. E tem uma coisa que ninguém te mostrou. Um espelho de 1913 capturava 70% da energia solar. Seu painel moderno, 22%. E não vai melhorar. Nunca. É física pura. Limite de Shak 33% teórico. 22% na prática permanente. Selado pela natureza. Bilhões de dólares não quebram isso. 60 anos de laboratório não quebra. Aquele espelho funcionava no deserto egípcio em 1913, bombando 22 mil litros de água por minuto. Sem rede, sem carvão, sem nada. O cara que provou isso desapareceu da história, assassinado pela política. Hoje vou te mostrar exatamente como ele fez. Como funciona, por que enterraram e como você constrói a mesma coisa por R$100 neste fim de semana. Vamos direto no número. Shockley-Queisser Limit é o máximo teórico que silício consegue fazer. 33,7%. Ponto final. Matemática dos anos 1950. Confirmada em 60 anos de pesquisa. Ninguém quebrou. Ninguém vai quebrar. É limite inscrito na natureza. Na prática, painéis reais fazem 20 a 24% o laboratório. 26,7%. Recorde mundial. Apenas um. Ninguém mais chegou lá. Isso com silício multicamadas. 3 células empilhadas, custo triplica. Ninguém faz em larga escala. Por quê? Porque luz solar é um espectro inteiro, infravermelho até ultravioleta. Silício captura só uma faixa. Fótons fracos passam direto a fótons fortes, viram calor na hora. 75% da energia que bate no seu telhado vira calor puro, calor desperdiçado. Seu painel aquece, perde eficiência, precisa ser resfriado para funcionar. É como montar um motor que queima 3/4 da gasolina no escape e chamar de eficiência. Você pagou R$20 mil por um sistema cujo maior problema é jogar fora a maioria da energia que recebe. Tá, talvez 20% seja suficiente se a eletricidade fosse sua. Não é. É aqui que o dinheiro real some. Seu painel está no pico entre 10 e 3 da tarde. Você recebe crédito de atacado. 3 a 6 centavos por quilowatt. Califórnia pagava 8 centavos. 8 centavos. Agora paga menos de 3. Alguns estados pagam 2 centavos. 2. À noite você compra de volta. Preço de varejo: 12 a 30 centavos. 25 anos de contrato. 25 anos de arbitragem contra você. Todos os dias, todas as noites. Phoenix, Arizona, temperatura máxima 48 graus. Ar-condicionado roda 16 horas. Família solar média perde $700 por ano. Nessa diferença, $17 mil em 25 anos. Somado aos 20 mil que pagou, $37 mil saindo do seu bolso. 37 mil. O pior, o sistema foi vendido como independência. É o oposto. É uma corda. Quanto mais painel você coloca, mais caro fica quando a rede está cara. Você está literalmente pagando para subsidiar a rede nas horas em que mais custa. E todo mundo sabe. A concessionária sabe. Os vendedores sabem. O governo sabe. Ninguém fala porque a máquina está azeitada. Em 2006, o lobby de silício capturou um crédito federal de 30% em painéis solares. 30%. Dezenas de bilhões de dólares anuais. Só flui para fotovoltaico. Nada mais. Energia térmica? Zero. Espelhos? Zero. Qualquer coisa que não seja silício com inversor. Zero cortado. Não é acidente. É bloqueio regulatório. É a arma mais poderosa que existe. Tornar impossível o que seria viável se alguém soubesse que existe. Net metering foi desenhado em 1996 para incentivar a adoção
quando o solar era raro. Agora, 2 milhões de casas têm painéis. As concessionárias estão reescrevendo as regras para esmagar o crédito. Califórnia foi primeira. Outras vão seguir. Seu estado vai seguir. Porque quando o governo muda a regra, você não pode fazer nada. Já pagou. Tá preso. Frank Schumann, químico americano, olhou para o problema de converter luz solar em trabalho útil e chegou numa resposta que nenhum engenheiro elétrico chegaria porque calor é o que a luz solar realmente entrega. E calor é o que humanos realmente usam. Água quente, aquecimento, Londres, piso radiante. 50% da energia de casa em clima frio é calor direto. Painel está tentando fazer trabalho que não precisa fazer. Marradi, Egito. Beira do Nilo, 1913. Schumann construiu a primeira usina solar comercial do mundo. Não era protótipo. Era funcionando com dinheiro real. Kamal Putril. 5 espelhos parabólicos. Cada um 65 metros de comprimento, focados em tubos de cobre. Os tubos aqueciam a 200 graus Celsius. A água virava vapor. O vapor rodava a turbina. A turbina bombeava 22 mil litros de água do Nilo por minuto para campos de algodão. 22 mil litros por minuto. Sem carvão importado que estava falindo os agricultores, sem combustível, sem rede, sem nada. Só espelho e tubo. 50 cavalos de potência mecânica, de graça, todo dia. Como? Concentração solar. Um espelho parabólico comprime luz solar entre 15 e 30 vezes sua intensidade normal. Numa superfície comum, luz solar é fraca demais para trabalho pesado. Concentrada, transforma tudo. A eficiência, 65 a 75% para calor direto. 75. É documentado patentes de Schumann. Revistas de engenharia. Plantas comerciais na Espanha, Marrocos, Nevada, Estados Unidos, igual. A Bock, Schumann provou uma coisa. Você não precisa reflexão, calor e estrutura simples. Tudo que existia em 1913. Tudo que custa pouco. Aí vem agosto de 1914. Guerra, todo investidor britânico puxou dinheiro. Todo investidor alemão puxou dinheiro. Schumann estava negociando com o governo britânico para escalar para 50 mil quilômetros quadrados no Saara. 50 mil. Para abastecer o mundo inteiro com energia solar. O potencial era bíblico. A guerra matou tudo. Schumann foi forçado a evacuar. Voltou para Pensilvânia. Morreu de pneumonia em 1918. Seus patentes foram para o Carnegie Institute. Nunca comercializados. A planta de Marradi foi desmontada para aço na Segunda Guerra. 60 anos de física funcionando. Enterrados. Completamente. Quando a energia solar voltou em 1970, quem estava no comando? Engenheiros de semicondutor. Não químicos. Eles tinham silício, tinham integração, tinham decisão política, não científica. Era mais fácil escalar silício do que retreinar uma geração inteira em física térmica. O resultado? 25 anos depois, o mundo inteiro pensa que painel solar é a única solução. Ninguém sabe que espelho concentrador bate painel em eficiência, preço e simplicidade. Mas aqui está a coisa. O cálculo de Schumann nunca foi refutado, porque funciona. A matemática não mudou em 100 anos. Significa que você pode construir a mesma coisa que funcionou em 1913 no seu quintal agora. Neste fim de semana, por R$100. Deixa eu ser preciso porque isso muda tudo. Luz solar em concentrada aquece um tubo de cobre até uns 60 graus Celsius. Fraco. Não faz trabalho útil. Sob um concentrador parabólico com revestimento seletivo espectral, 200 graus em 15 minutos.
A água ferve quase instantaneamente. Como funciona? O revestimento, em vez de pintar preto fosco, você eletroplaqueia cromo preto ou deposita cermite, composto de cerâmica e metal. Esses revestimentos absorvem 95% da luz visível que entra. Emitem só 10% do infravermelho de volta. Tinta preta normal emite 70% do calor de volta para o céu. O efeito, Schumann descobriu que essa troca única gera 60% mais eficiência. 60 e o revestimento custa R$ 10. 10 em 1913. Era material caro. Hoje é barato. Schumann fez esse cálculo com 1913 e funcionou. Hoje é mais fácil. Um espelho parabólico concentra a luz solar 15 a 30 vezes. Schumann usava 20 vezes. Uma folha de alumínio polido de 1,2 metro de largura comprime toda a luz num tubo de meia polegada. Razão de compressão 96:1 em área de superfície. O tubo, 5 equivalente de quase 100 sóis batendo nele. É concentração brutal. Se você quer transformar calor em eletricidade, precisa de turbina a vapor. Aí entra limite de Carnot. Conversão térmica em mecânica máximo 35%. Então, energia térmica em eletricidade fica em volta de 25%. Basicamente, igual ao silício. Tecnicamente, não ganha em eficiência. Mas espera, você não precisa de eletricidade para a maioria das coisas que consomem energia em casa. Seu aquecedor de água precisa de calor. Seu piso radiante precisa de calor. Seu chuveiro precisa de calor. Sua laundry precisa de calor. Aquecimento de ambiente. Tudo calor. 50% do consumo de casa em clima frio é calor direto. Para tudo isso, o espelho parabólico bate painel 3:1. Sempre. É física. Não é opinião. Não é interpretação. É lei. E aqui está a bomba. A família americana média gasta $800 por ano aquecendo água. Um parabólico de R$ 100, propriamente montado, elimina 80 a 90% dessa conta. 80 a 90%. O payback period. 6 a 8 semanas de verão. Depois, toda a água quente da sua casa é grátis por 30 anos. Grátis significa zero. Literalmente, você não compra mais nada. Nunca. 3 décadas de liberdade. A montagem é norte e sul. O Sol faz um arco perpendicular ao comprimento durante o dia, porque a linha focal roda o comprimento inteiro. Sem eletrônica, sem bateria, sem falha, o sistema funciona. Água quente toda noite. Grátis. Durante 30 anos. Sem técnico, sem permissão. Sem explicar nada para ninguém. Primeiro dia. Você liga, a água começa a ferver em dia claro. Você sente, vê vapor saindo. Seu corpo inteiro muda, porque você acabou de ligar uma máquina de energia grátis. Pela primeira vez na vida, você pagou uma vez e ganhou para sempre. Isso é diferente. Diferente de estar preso num contrato. Diferente de pagar todo mês. Diferente de esperar que a concessionária permita. É liberdade tangível. Construída por você, aqui é aonde fica claro por que você nunca ouviu disso. O crédito federal de 30% em painéis solares vale dezenas de bilhões de dólares anuais. 30 bilhões só em silício. Só em fotovoltaico. Isso foi capturado pelo lobby em 2006 e nunca deixado escapar. Crédito em energia térmica, zero na absoluto, zero nenhuma. Comissões de vendedor, zero. Ninguém ganha comissão em vendendo nada. Permits, ninguém entende. É barragem de ausência. Não é que você não possa construir. A indústria de silício sabia exatamente o que estava fazendo em 2006. Capturaram um crédito de 30%. Sabiam que isso era arma. Encanador toca oferecendo painéis. Ninguém chama para espelho parabólico. Por quê? Nenhuma comissão, nenhum financiamento,
nenhuma estrutura de receita recorrente. A indústria de gás natural olha para tudo isso e dorme bem. Por quê? Porque enquanto você pensa que está economizando com painéis, você está comprando o poder da rede à noite. Você está subsidiando o grid. VOC está mantendo multiplicado por quantas casas, quantas cidades, quantos estados. Você está olhando para bilhões em receita que desaparecem se a verdade sair. Por isso a política foi estruturada em 2006. Funcionava demais. Provou que você não precisa de intermediários caros. Precisa de reflexão, calor e estrutura simples. Isso era ameaça existencial em 1914. Ainda é hoje. Funciona há 30 anos. Fim. Ninguém lucra. Ninguém recebe comissão. Ninguém renova contrato. Um tanque de água. Ninguém oferece programa de financiamento, porque uma vez que você tem, você não compra mais nada. Nunca. 30 anos de liberdade sem retorno de cliente. É isso que eles não querem. Não é tecnologia. É dependência. Dependência paga. Liberdade não paga. Então, dependência é que está sendo vendida. A indústria sabe que se uma família em um bairro constrói isso, vecinos vizinhos perguntam, vizinhos copiam. Um bairro inteiro corta água quente, uma cidade corta, um estado corta. É exponencial. É morte para o modelo. Por isso tentaram fazer parecer impossível. Tudo barreiras de entrada. Tudo para fazer parecer impossível quando é simples. Mas tem ponto fraco, é pequeno. É invisível, é que você pode construir no seu quintal e ninguém sabe, ninguém controla, ninguém lucra, porque está pago. Deixa eu mostrar exatamente o que um sistema maior faz no mundo real. Phoenix, Arizona, clima extremo, verão 48 graus Celsius. Ar-condicionado road 16 horas por dia, de junho a setembro. A conta média, $3.000 por 3 meses. Uma família, em Phoenix, construiu um sistema maior. Concentrador parabólico alimentando chiller de absorção. De ciclo de absorção que produz água gelada. Água gelada que alimenta radiador de resfriamento de ar. É o oposto de bomba de calor. É mais velho, funciona desde 1800. A tecnologia é estável. Ninguém conhece, porque nunca foi comercializado. Aquela família cortou a conta de ar-condicionado em 70%. 900 se paga sozinho em 2 anos. Depois, ar-condicionado de graça durante a vida útil do sistema. 30 anos. Ar-condicionado de graça. Porque não está no crédito federal, não está no financiamento, não está em lugar que alguém lucra. Qualquer lugar com luz solar direta. E maioria do continente americano tem luz solar direta. Texas, Califórnia, Arizona, Novo México, tudo seco, tudo quente. Tudo pede ar-condicionado. Ar-condicionado é maior consumidor de pico na rede elétrica. Se as pessoas conseguem grátis, o pico cai, receita cai, planejamento de capacidade quebra. O sistema inteiro foi construído em volta de picos de ar-condicionado no verão. Precisa daquele consumo. Sem ele, não justifica o investimento em geração. Por isso a indústria de eletricidade lutou tão duro contra a energia renovável em geral. Não porque renovável não funciona, porque funciona demais. Reduz pico, reduz receita quebra-modelo. Bateria, eletrônica, criam dependência contínua de equipamento. Um parabólico construir uma vez, funcionar 30 anos, sem retorno de cliente, sem receita recorrente, morte. A estratégia foi enterrar toda alternativa que não gera dependência. E funcionou. 25 anos depois, ninguém pensa que existe outra opção. Pensam que painel ou gás. Fim. Universo completo de escolha.
Mas tem uma escolha que foi apagada. E estava trabalhando enquanto pessoas esperavam pelos painéis dos anos 1970. Uma escolha que tira $800 por ano da sua conta. Uma escolha que tira $3.000 por ano da sua conta de ar-condicionado. Uma escolha que é grátis depois que você paga uma vez. Então você quer começar a quitar como aquecimento de água é qual porcentagem? Anota no papel. Se você aquece a água com gás, um parabólico de R$100 reduz isso 80% a 90%. Você gastava 1.000, agora gasta 200, 800 de economia por ano. O payback, 3 meses de verão. Depois, grátis. Passo 2. Localização. Você precisa de sul limpo. Sem sombras, 5 a 6 horas de sol concentrado, direto no tubo, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Se você tem isso, tá pronto. Se tem menos, sistema funciona. Passo 3. Materiais. Quando você vai para a loja de materiais, precisa ser exato. Se você for vago, bem demerado, você precisa de alumínio polido, não anodizado. Polido, porque anodizado reduz reflexão em 15%. Você precisa de cobre tipo L ou K, não tipo M, porque M é frágil para pressão de vapor. Você precisa de pressão venosa central, rígido, Schedule 40N. O 20, porque 20 é frágil. Escreve uma lista, leva a lista, mostra para vendedor. Exatamente isso. Passo 4. Desenho. O parabólico ideal é 1,2 por 24 multiplicador focal em volta de 96 vezes. Um tubo de meia polegada, V concentração pesada, mais que suficiente para fervura rápida. Passo 5. Revestimento. Aqui, 80% das builds falham. Eles querem economizar o SAM, tinta, normal, performance fraca, desistem. Cromo preto, eletrodeposição, é R$50. Vale muito. Tinta seletiva prefita também funciona. Spray normal? Não. Você perde mais. Passo 6. Armazenamento. Tanque de água isolado, 190 litros com coil. É caminho simples. Depois você experimenta areia ou chiller se quiser maior. Passo 7. Montagem. Você vai botar 3 seções de tubo numa curva parabólica. A folha de alumínio vai se flexionar naturalmente. O tubo de cobre vai rodar na linha focal. Você vai preencher com água. No primeiro dia, claro, você liga. A água vai começar a ferver em 15 minutos. Você vai ouvir bolhas. Vai sentir vapor. Seu corpo inteiro vai mudar, porque você acabou de construir uma máquina. Passo 8. Permanência. Isso vai durar 30 anos. Sem manutenção major, sem técnico, sem renovação de contrato, sem chamadas de suporte, sem permissão. Você está fora do sistema. Comece este fim de semana. Você tem tudo o que precisa saber. A matemática está clara, documentada. Os materiais existem, está em loja. A única coisa faltando é você pegando aquela folha de alumínio, curvando numa parábola e parando de subsidiar alguém.